Na rádio Angatu, caminho sabedoria anciã, a voz das avós. Na casa de mis abuelos voy recordando, voy recordando. Aquí en la casa de mis abuelos voy recordando, voy recordando. Aquí en la casa de mis... Boa tarde, Irmandade. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Encontro, do programa da Voz das Avós, uma parceria da Natural Medicina Uma da Terra, Rádio Angatu e eu, Aline, que estou aqui a apresentar para vocês as histórias dos homens e mulheres medicinas que caminharam pelos retiros da Natural Medicina Uma da Terra sob a orientação de Sauênia Passuelo, nossa irmã mais velha, e que já floresceram e que vem contar como foi esse caminho, como foi passar por esse caminho. Vem nos contar a cada episódio, cada passo. Dou as boas-vindas a você, a sua família, sejam todos muito bem recebidos aqui em nossa casa, né? Nas ondas da rádio, nas ondas do coração e nas ondas das bênçãos do amor. Hoje é um dia onde vamos tecer em silêncio, um silêncio bem profundo, a escutar o coração, a música do coração e a história que vai ser contada, escutar com o coração. Num dia como hoje, onde talvez tenha muito barulho lá fora, um dia com muitos movimentos, vamos construir esse caminho e dar esse passo no silêncio, silenciando, trazendo para dentro e escutando lá no fundo o som que vem do coração. E então as bênçãos do início do nosso programa, hoje elas vão ser sentidas no silêncio do coração, embaladas por uma música que escolhi para vocês. E nessa música, se acomode, se aquiete, se recolha, com a força que hoje vibra da lua nova. Olhe para dentro e apenas deixe que o embalo da música te conduza. Te convido então para que a gente possa receber nesse silêncio o florescer da nossa querida irmã Johanna. Vamos nos silenciar, então nos preparar para essa chegada.
Prosa Florescer do Genuíno. Olá, aqui quem fala é Joana. No momento, um bom dia, que é o momento que eu tô falando. Para quem vai ouvir às 6 horas, uma boa noite. E eu tô fazendo uma gravação para essa pergunta que me foi feita de como foi o meu caminho de florescimento junto à Natural Medicina Uma da Terra. Porque hoje eu tô com um filho pequeno, né? Meu filho vai fazer 4 meses e é complicado a questão de horários, né? E tá disponível no horário, num determinado horário, né? Então, como foi dada essa possibilidade, eu agradeço, né? Esse convite, essa flexibilidade, né? Para o momento que eu tô passando. E um convite porque esse convite eu agradeço porque me fez refletir, né? Sobre esse caminho que eu venho traçando há algum tempo, que é o meu florescimento, né? Como pessoa, como ser humano. E, como eu falei, eu sou Joana, né? Eu participo da Natural Medicina desde 2015. Hoje eu estou um pouco mais afastada das atividades, dos encontros. Por esse motivo também, né? Gestação e meu filhote, o momento que a gente está vivendo também, né? De uma pandemia. E, essas reflexões, né, que esse convite me trouxe, eu estou muito envolvida hoje com a maternidade, né? Eu estou muito imersa nesse mundo. Eu falo que é o meu mundo Miguel. O nome do meu filhote é Miguel. Então, eu estou muito imersa nesse mundo Miguel, né? E sem sair muito de casa também, né? Pelo momento que a gente está vivendo. Então, e assim, 24 horas, né? Ele dependente de mim, mamando livremente. E, o legal desse convite foi eu sair um pouco e olhar mais afastada desse mundo que eu estou vivendo e olhar, uau, quanta coisa eu fiz, né? Precisar dar uma revisada em tudo isso para parar um pouquinho e sentir o que é esse florescer. E eu falo que é sentir hoje o que é esse florescer, porque eu confesso que quando eu fechei os meus ciclos de retiro, né, que quando a gente fecha o ciclo de retiros, a gente floresce lá na Natural Medicina, eu não senti que eu estava florescendo, eu sentia que eu estava num caminho, né? Então eu fechei aqueles ciclos de retiro, aquele período de grande crescimento, e eu continuei. E ainda continuo, né? Mas hoje eu estou num ponto em que eu sinto que tem um florescimento. Eu sinto que eu floresci. E eu floresci já com sementes. Tem novas sementes já. Tanto a maternidade, quanto o meu posicionamento como profissional. E tudo isso eu acredito que esteja acontecendo e eu esteja percebendo e me firmando por todo esse caminho que eu fiz, né? Quando a Aline me fez esse convite, eu na hora assim, meu Deus, nem sei o que falar, né? Ainda estava assim muito, né, fora. E eu precisei assim de uns dias, eu tô há uma semana assim deixando fluir memórias e, né, vários momentos vivenciados e percebendo o que foi mudando na minha vida, os meus relacionamentos, né, a relação comigo mesma, as mudanças que foram acontecendo para eu conseguir trazer aqui uma síntese. E isso foi bem interessante, assim. Então, de uns 2 dias para cá que eu comecei a escrever palavras assim que foram me remetendo a esse caminho traçado, né? E eu sempre tive uma característica de ser muito mental e muito racional, né? E a natural medicina me trouxe um aprendizado de sair disso. E foi muito legal. A Sal sempre trouxe isso, assim, né, de me chamar a atenção para isso, de forma sempre muito amorosa.
Eu sempre muito mental, assim, no querer entender, no querer, né, ser muito prática. E sair um pouco desse pensamento para ir para o coração, para ir para o sentir, para ir para a presença, para deixar fluir mais as coisas, a vida, né? Não no sentido de fluir, de soltar totalmente, né? Mas num sentido assim de vivenciar, de presenciar o que está acontecendo de uma forma menos controladora. Acho que essa é uma boa palavra para mim. Eu era muito controladora. Controladora a um ponto de me trazer muito medo se as coisas não acontecessem daquela forma, do meu planejamento. Então, eu pensava tanto num futuro, ou como seria, que eu não me permitia fluir. Isso foi uma grande coisa assim que eu fui liberando em mim, me libertando, né, desse controle, dessa mentalidade e me permitindo fluir mais, me permitindo experimentar mais e me deixar acontecer. Além do controle, tinha muita timidez. Eu sempre me considerei muito tímida. E nesse caminho da natural medicina, principalmente, eu fui trabalhando a timidez num sentido de perceber que não era bem uma timidez, mas era um medo de julgamento. Eu tinha um medo de ser julgada, de estar fazendo errado, de estar fazendo feio, de não estar de acordo com aquilo que esperam. Então eu falava muito que era, eu sou muito tímida, então eu não vou fazer isso. E em vários momentos, tanto na natural medicina quanto outras oportunidades fora, como por exemplo, que tem relação com a natural medicina, o grupo de mulheres Flor da Lua, que eu fui uma das líderes por algum tempo, com outras mulheres líderes maravilhosas, que com elas eu muito aprendi, depois eu posso falar um pouco disso. Eu fui me permitindo expressar e arriscar, né? Dar os passos e simplesmente deixar acontecer, porque começar a perceber que eu não vou agradar todo mundo. Talvez não agrade ninguém, talvez agrade poucos, talvez agrade muito. Mas simplesmente me deixar permitir fazer algo, ser, né? E isso começou a ser muito libertador para mim. Muito libertador. Fisicamente eu senti essa libertação. Porque relacionado a isso, eu tinha crises fortíssimas de enxaqueca. Aí eu vou trazer para o físico, que é algo que eu sou da área da saúde, eu gosto muito de olhar para essa questão física, né? Então, eu sentia que o meu ombro, essa parte superior das costas, cervical, eram travadas, né? A minha parte do quadril, parte uterina, cólicas menstruais fortes. Então, tudo isso eu relaciono também a esse controle, a essa dureza do corpo, né? E eu comecei a trazer mais flexibilidade, mais permissão para mim. Eu acredito também que tudo isso tem uma relação com o criar, né? Então, a partir do momento que eu me permito fazer, estar e ser, eu também abro espaço para a criação. Teve um momento, não sei se eu estou sendo linear, mas também não quero mais saber. Eu estou falando o que está vindo, tá? Tem palavras à minha frente, mas eu estou construindo aqui o que está vindo. Teve um momento no grupo Flor da Lua que eu acredito que quem acompanha a rádio já tem ouvido falar dos mantos de oração, né? Então teve um momento em que a Sal pediu para a gente terminar um manto. Era o manto do quebranto. Então as 4 guardiãs, elas se juntaram em alguns dias para a gente terminar aquele manto que precisava de uma data para ser terminada para ele ir para o retiro com a gente. Seria importante aquele manto estar lá naquele momento. E eu nunca tinha tido contato, eu acho que eu tinha tido contato uma vez só com a construção de um retalho. E eu precisei entrar em contato com aquele movimento de costurar, de construir um retalho, né?
E eu olhava assim aquele monte de material em cima da mesa que a Dani, que é uma irmã maravilhosa, super amada, minha medicina da alegria. A Dani já tinha essa facilidade, ela já tinha isso nela, assim, da criação, do se permitir, a Ju também. A Ju do Colar e Terapia, que talvez alguns também já conheçam, a Lari da Harmonia Consciente. Éramos nós quatro, Dani, Ju, Lari e eu. E então eu olhava, ai gente, mas essa cor combina com essa? Mas se eu usar isso aqui, o que que eu boto junto? Aí a Dani chegou para mim assim, Jô, relaxa. Não precisa ter combinação, faz aquilo que tu achar. O que que tu quer pegar? Ah, esse aqui tá bonito. Então o que que tu acha que vai ficar legal com isso? Pega o que tu sentir, o que tu achar, não tem certo. Então, foi muito estímulo. Naquele dia, é um dia que fica muito na minha mente, que ficou muito na minha mente, foi muito a Dani, né? E eu construí um retalho. E aquele dia eu saí muito contente de lá. Porque, sabe assim, eu me permiti criar como eu achei que fosse. Sabe, sair da regra de qual cor combina com qual cor, que linha eu poderia usar para combinar com aquele tecido. E a partir daquele momento eu simplesmente me abri e os mantos vieram assim fluindo na minha vida, em vários grupos de mulheres. Naquele dia também foi interessante que a Dani perguntou se eu queria costurar na máquina. E eu e a Lara, a gente nunca tinha pegado numa máquina de costura. E daí a gente foi lá, a Dani ajudou, tal, como funcionava e eu costurei. A gente até filmou a nossa alegria de assim, uau, costurei numa máquina de costura, uau, que alegria. A gente estava assim, alucinada aquele dia, estava muito gostoso. E um dia assim de delícia, de alegria, de encontro e de libertação, de criação, de permissão. Isso é muito marcante para mim, porque com esse movimento eu também comecei a me permitir a outras coisas. Comecei a ver que não tem certo e errado. E que, no fim, aquele retalho ficou lindo. E era o meu retalho. Eu tenho muito, muito, muito linda assim, essa memória. E eu cheguei ao ponto, eu fui para o retiro naquele ano, era o retiro de maio, o Manto do Quebranto foi com a gente. E na volta do retiro, eu estava vindo assim no carro, estava de carona com a Dani. E eu assim, cara, eu vou fazer um manto. Eu vou fazer um manto. E eu fiz eu vou chamar de meu manto porque eu fiz ele sozinha, né? Os mantos acabam depois, eles vão pro mundo, né? Mas eu fiz o meu manto. Eu fiz um manto sozinha. De tanta permissão que eu deixei acontecer e a criatividade que eu construí um manto. Ele levou 2 anos para terminar. E tá tudo bem, ele levou o tempo dele. E eu olho para ele, eu acho ele lindo, maravilhoso. Eu olho os detalhes de cada retalho e assim, meu Deus, sabe, assim, um orgulho de que fui eu que fiz. Eu me permiti e eu concluí esse manto. E eu fiz tudo sozinha. Fiz tudo e eu falo com orgulho, assim, sabe, de eu me permitir aprender mais coisas. Eu aprendi muita coisa sozinha. E em alguns momentos depois disso tudo, eu ainda fui convidada para falar sobre mantos em algumas rodas. Falar desse movimento, falar desse permitir-se, falar do deixar fluir, do que não tem certo e errado, e quanto isso, e relacionar isso com as nossas vidas, né? Então, isso, assim, foi um caminho de florescimento de mim mesma. E hoje, eu levo muito isso para os convites ou para momentos que eu preciso passar, né? Que eu tenho a tendência de sentir o medo e me retrair. Como eu tive agora com esse convite da Aline. No momento, a hora que ela botou a primeira mensagem, olá, Joana, aqui é a Aline, ela foi assim, uau. Ai, não, eu não vou falar. Mas rapidamente eu já tenho um recurso dentro de mim que, peraí, por que não falar? Qual é o problema de falar? Quem que vai te julgar? Que talvez seja eu mesma. Isso é uma coisa importante também de tudo isso, né? Aquele julgamento que eu falei lá mais no início da gravação, de que eu tinha medo do julgamento dos outros, porque eu sempre fui muito julgadora. E eu comecei a reconhecer essa parte minha julgadora. De tão julgadora
tanto dos outros, que acabava sobrecarregando a mim mesma. Eu me julgava. E eu comecei a relaxar com isso. E começar a aceitar mais a mim mesma e os outros. Isso é muito interessante. E eu comecei a me permitir a experimentar, então, convites e momentos. E isso começou a fluir na minha vida. Então, claro que em vários momentos eu sinto uma retração inicial, mas assim, suavemente, amorosamente, eu vou me permitindo ir. No meu tempo, eu vou indo. E hoje isso se dá nas consultas, não receber um cliente novo, com uma história nova. Eu sou terapeuta, né? Hoje eu trabalho com terapia conversacional. Então, cada cliente que vai chegar é uma história nova. E eu me cobro um pouco, se me deu, será que eu vou conseguir auxiliar essa pessoa de alguma forma? Então, tudo vem na cabeça, pera, não sou eu que faço nada. Eu vou estar aqui na minha escuta amorosa. E eu vou ser curiosa com a história dele, eu vou me permitir simplesmente estar aqui e ouvir e ser curiosa com a história dele. E assim começa a fluir uma boa conversa. Se eu me travo, eu travo essa conversa, eu travo essa escuta. Eu travo a curiosidade, porque eu estou pensando em como tem que ser, né? E como é gostoso a gente deixar fluir. Quanta coisa a mais acontece, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui de palavras para me lembrar. Presença. Uau. Presença. Gente, eu já estou em 15 minutos. Eu estava com medo de não ter muito o que falar. Presença. A presença hoje é algo assim que eu preciso me lembrar e já está mais presente. Não é sempre que acontece de eu estar totalmente presente no momento, mas eu já tenho como esse recurso dentro de mim, como diz a nossa sacola de recursos, e facilmente ela já vem. Né, tá presente no dia a dia, tá presente na escuta, seja numa consulta, seja com um amigo, seja numa opinião. Tá presente hoje com meu filho, porque eu estou no momento que é o cansativo, né? Ele é muito pequeno, ele recruta de mim, o meu corpo está cansado, eu acordo de madrugada. Mas eu tenho esse recurso de me manter na presença, eu estou me permitindo vivenciar o crescimento dele. Eu confesso que o primeiro mês do puerpério foi muito difícil e eu saí muito de mim. Eu saí facilmente de mim. Foi assim uma loucura. Eu chorava e preocupada, e eu tive ali um contratempo com a amamentação. No segundo mês, aos poucos, eu fui lembrando. Uau, eu não estou respirando direito. O tempo está passando, o Miguel já não tem mais um mês. E eu não lembro do primeiro mês dele. Foi muito tumultuado para eu não ter tantas lembranças de cheirar aquela pelezinha, de sentir a pelezinha dele. E hoje eu estou me permitindo tudo isso, por estar mais presente. E em vários momentos, numa conversa, ter presença e respeitar a fala do outro. A escuta amorosa. Aprendi muito isso com a Sal. E hoje, no meu trabalho, no que eu estou fazendo hoje, é essencial. Quando eu fiz esse curso de terapia colaborativa e dialógica, que é maravilhoso, eu aprendi muita coisa. Eu também senti a cada encontro do curso que eu já tinha uma base, eu já tinha uma estrutura. Eu sentia que aquilo ali já era algo conhecido para mim. E eu ficava muito grata a cada encontro. Por já ter aprendido a estar nessa presença. Me manter nessa escuta. Pensar na fala. Pensar na pergunta que eu vou fazer para o meu cliente. Permitir ouvir uma opinião de alguém e não ser reativa àquela opinião. Porque não me cabe julgar o outro e a opinião do outro. E isso tudo está o tempo inteiro comigo. O tempo inteiro. Isso é muito comum. Conversa com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com meu marido. Uma questão relacional com meu marido, que a gente precisa sentar e conversar. Eu dou um tempo, eu escuto, eu procuro me colocar no lugar dele, compreender o olhar dele, a coerência da opinião dele, do comportamento dele.
outra coisa que eu quero falar, que eu acho que é muito importante, assim, que para mim ficou muito do meu aprendizado e florescimento de mim mesma, que são as constelações familiares, a ordem. A constelação familiar eu participei de muitas, né? Hoje eu não trabalho com constelação, né? Eu recebi da SAL, né, a formação, mas eu não trabalho com constelação. Mas a constelação faz parte da minha vida como nas minhas atitudes é como se eu fosse recrutar para eu conseguir ter uma decisão firme, com os pés no chão, coerente. Ajudou muito na relação com os meus pais. Hoje a relação com os meus pais é diferente. Não vou dizer que não tenha momento em que eu me irrito, que eu julgo, mas como eu disse anteriormente, é mais fácil voltar. É mais fácil voltar e olhar para o meu lugar, que não me cabe, que eu preciso me olhar como filha, que eu não faço nada pelos meus pais, que a decisão é deles, eles são adultos, eles são os meus pais, eles são maiores do que eu. E hoje olhar assim para o meu filho também. Né? E na gestação eu rezei muito, eu rezava com a mãozinha na barriga, abençoando e falando para que ele viesse livre, livre de mim, recebendo o que é bonito e tudo que de maravilhoso que ele vai levar para a vida, mas que ele não se travasse por mim. Eu pedia muito para que ele viesse, né, e livre, né, das minhas crenças e perrengues, assim como eu quero, né, olhar para os meus pais de uma forma reverenciada, com olhar amoroso para a história deles e dizer que é deles e eu escolho o meu caminho. E hoje eu comecei a tomar muito mais a força. Essa força se deu muito para mim agora, foi na gestação e no parto, né? Foi um momento muito bonito para mim, o parto, bem no finalzinho, eu tive um parto natural, e bem no final, quando eu precisava recrutar aquela baita força, né? Tava aquela baita dor, e eu já estava ali no expulsivo, mas eu fazia força e o Miguel não estava saindo. E eu comecei a rezar, eu comecei a orar, eu comecei a pedir a força da minha mãe, das mulheres da minha família, das minhas avós, a força de mulheres e de grupos, e Miguel, vamos lá, a gente está junto, filho, é a minha força e é a tua força de vir para a vida. Eu comecei a rezar, 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 e deu uns dois forçando assim, e o Miguel veio. E eu tenho isso muito forte, assim, que marcou. E a parteira também falou, né, depois, uau, aquele teu rezo que eu fui falando em voz alta e fui falando, falando, e foi muito bonito, assim, de recrutar a força da minha mãe. A minha mãe pariu 3 naturais, né, normais, que na época se falava, né, e eu que fui a última, fui de cesárea. E então, assim, eu tenho muito a minha mãe como essa parideira, né, porque eu fui de cesárea porque ela queria ligar, na época, né, se fazia uma cesárea para fazer a ligação das trompas, né. Já estou em 23 minutos, mas eu ainda quero falar. Eu sei que eu fui assim muito por cima, eu fui falando de coisas que foram mudando em mim, né, do meu florescimento, mas eu ainda quero falar da questão da minha fertilidade. Gostaria de falar de sexualidade, de relacionamento, de valor, de um monte de coisa, mas eu vou falar aqui da fertilidade. Eu demorei 7 anos para engravidar, né? Então, todo esse tempo que eu tive de trabalho comigo mesma, trabalho interno que eu falo, né? De olhar para mim, de trazer toda essa liberação, eu tenho certeza que foi refletindo na minha fertilidade. Antes eu ainda falei da criatividade, do útero, né? De expressar. Eu tenho certeza que tudo isso foi abrindo caminho para que hoje eu tenha o Miguel aqui comigo de forma natural, eu engravidei de forma natural. Eu passei por procedimento físico, eu passei por terapias energéticas, eu passei por constelações. E mas nada era certo. E era isso era algo assim que é muito delicado para a mulher que quer engravidar, né? Essa incerteza do que se tu vais engravidar e tu vai ter o teu filhote contigo ou não. E veio da melhor forma.
tinha muitos caminhos. Eu também precisei ir me trabalhando nisso, né? E aceitando o meu corpo, olhando de forma amorosa para o meu corpo, me relacionando com o meu corpo, permitindo as terapias e os procedimentos, porque até então eu disse, não, tem que ser assim, tem que ser natural, vamos lá, vamos lá. E não estava indo no corpo. E eu me abri para a medicina para fazer um procedimento. Eu me abri para a medicina chinesa para fazer um tratamento. Utilizei muitas ervas e chás e fitoterápicos. Eu me abri para a constelação. E tudo foi abrindo caminho para que eu engravidasse. Eu tive a minha primeira gravidez, mas eu tive um aborto espontâneo. E também esse momento que foi muito dolorido para mim, que já queria há tanto tempo e de repente eu engravidei e eu não tive. E foi todo esse caminho construído, essa estrutura emocional que me fez lidar com aquilo ali, como trazer um olhar de amor para mim mesma e uma leitura daquilo também. Se é certo ou se é errado, se é a verdade do universo, eu não sei. Eu sei que essa leitura ela me ajudou a lidar com isso, que é aquela gravidez, aquele filho que não veio, né, que seguiu um outro curso de alma, outro caminho, ele me mostrou que eu podia. Então, assim, veio a gratidão por aquele momento, porque ele me mostrou que podia, talvez não fosse a minha hora. Talvez eu ainda precisasse me estruturar um pouco mais para hoje estar aqui com o Miguel. Mas ele me mostrou que eu podia. E eu sou muito grata. Depois foi mais um ano para engravidar do Miguel. Foi no mesmo mês que eu engravidei, em outubro. E hoje o Miguel está aqui. Tá quase 4 meses, o meu filhotinho. A gente foi fazer uma viagem e fomos em 2, com as bênçãos de Miguel, voltamos em 3, com as bênçãos de Miguel, porque eu sempre peço quando a gente vai viajar que Arcanjo Miguel nos guie. Cara, muito resumidamente eu falei desse ponto, mas que para mim é algo assim que eu acho que eu gostaria de sentar numa roda e num chá para gente para falar sobre fertilidade, para falar sobre gestação, para falar sobre maternidade, porque é muito incrível tudo que vem, tudo que vai se transformando e tudo que é uma oportunidade de florescimento. Hoje eu me sinto bem diferente, eu me sinto mais firme, eu me sinto mais adulta. A Sal falava muito para isso para mim, que eu tomasse a minha mulher, a minha adulta, que eu era preguiçosa, eu queria muito conforto. Eu precisava sair de uma zona de conforto. Saí um pouco, mas agora na maternidade com o Miguel, eu saí totalmente. E eu posso, isso é muito legal também, eu ver que eu posso. Eu tinha medo da privação de sono, eu tinha medo de um monte de coisa. E eu tô vendo que eu tô lidando com tudo. Assim, eu acho que esse eu tá em 28 minutos já, né, eu tenho meia hora. É uma síntese, assim, de mim, né? De tudo que foi se abrindo, de tudo que foi florescendo gradativamente e que hoje eu sinto que sim, eu floresci. Bem depois do meu último retiro. Hoje eu sinto que eu entrei num ponto de florescimento e que já tem muitas sementes. Uma semente é o meu filho, uma semente é essa nova mulher que tá se experimentando como mãe, que ela está nascendo, eu estou descobrindo. E essa profissional que já tem um olhar para como quer ouvir o cliente quando voltar, como quer atender, como quer estar, muito mais completa. Então é isso, eu quero agradecer a oportunidade, eu quero agradecer a Natural Medicina, essa irmandade linda. Eu quero agradecer a mim, a minha família, a minha origem, ao meu filho, ao meu marido, ao convite, Aline, Sal, meu amor, minha gratidão, eu tô com saudade. Ah, eu não falei da tenda, gente, eu vou ter que falar de novo outro dia. A tenda é maravilhosa. Então é isso, gente. Um beijo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de mim, dessa Joana que sou, com tantos papéis, e que se resume a essa aqui, tá? Um beijo a todos.
Wildflower in a wild wind, wild voice singing deep within. Wild night when your dreams come true. It's happening to me and you. Wild river rolling to the restless sea. What is meant to be will be. And it's a wild life, no matter what we do. It's happening to me and you. Me and you. Where I'm bound, nobody knows. And I'm too far gone to take it easy. I feel the grass beneath my feet as it grows. I feel the wind in my hair as it blows. I got the courage to be wrong and the strength of a rose. Strength of a rose. Wild heart in a wild world, the innocent eyes of a little girl. Wild spirit in a wild dream, passing through this world alone. A wild river rolling to the restless sea. A white cloud moving silently. A silver moon shining through, shining on me and you, me and you. Where we're bound, nobody knows, and we're too far gone to take it easy. Feel the grass beneath our feet as it grows. Feel the wind in our hair as it blows. We got the courage to be wrong and the strength of a rose. The strength of a rose. Wildflower in a wild wind, wild voice singing deep within. Wild night when your dreams come true. It's happening to me and you. Wild river rolling to the restless sea. What is meant to be will be. It's a wild life, no matter what we do. Happening to me and you, me and you. Where I'm bound, nobody knows, and I'm too far gone to take it easy. Feel the grass beneath my feet as it grows, and I feel the wind in my hair as it blows. I got the courage to be wrong and the strength of a rose. The strength of a rose.
Sabedoria anciã. No nosso momento sabedoria anciã de hoje, primeiro quero agradecer essa entrega, essa disponibilidade da Joana, que falou com tanto coração sobre o seu florescer, sobre o que está passando, e trazendo toda essa energia, né, dos mantos de oração que aqui chegam nesse momento, e de uma forma tão genuína e tão verdadeira, né, falando de sua história nesse caminho. E enquanto eu escutava junto com vocês a história dela, me recordava desse caminho, o qual a Sal fala tanto de construir de dentro para fora, e o quanto isso para mim é importante. E não só construir de dentro para fora, como também no tempo, na dose, na medida de maturação que é essencial para o corpo, para a mente, para a alma e para o coração de cada um. Isso é uma verdade, não um ponto de vista. Não é algo que eu penso, que eu acho, que eu acredito ser, ou que a Sal acha ou acredita ser. Isso é uma lei e ordem do fluxo da vida. E eu sinto profundo respeito quando eu escuto isso, e o respeito para mim tem o tom do amor. Me sinto profundamente amada quando sou respeitada. Eu já falei isso outras vezes, que foi isso que eu encontrei na Natural, essa verdade com amor, com respeito. E porque um caminho duradouro, com bases sólidas, ele leva um tempo para ser construído, para ser firmado. E esse tempo é o tempo interno de cada um. Como faz para uma flor florescer? Pegue um botão de flor, e como faz para ele desabrochar? É o tempo da flor, não o nosso. E isso se chama respeito, respeito com a natureza de cada um. E nesse momento de natureza, onde a energia do feminino e todos os seus aspectos vieram de uma forma tão forte e intensa, eu sinto muita alegria no meu coração com as pequenas conquistas, com as pequenos passos, né, que a gente dá no dia a dia. E uma das coisas que eu aprendi nesse caminho e que eu ainda estou a aprender é sobre o confiar na própria intuição, na própria sabedoria. E hoje fiquei muito feliz que a minha lua interna se alinhou com a lua externa. E hoje a gente está sobre a regência da lua nova. Então eu vim trazer uma parte desse aspecto
e dividir com vocês um pouco da energia dessa lua, dessa vibração, né, dessa influência no dia de hoje. A noite está escura. Sem luz não podemos ver a realidade externa para poder nos mover no espaço. Esse é o momento de parar, olhar para dentro e refletir. A introspecção desse momento é vista também nas plantas, que têm a sua seiva concentrada nas raízes abaixo da terra. Cada início de lunação nos possibilita vivenciar um novo começo, iniciar um novo projeto ou firmarmos nosso propósito para o próximo ciclo que reinicia. Ao semear nossas intenções nessa fase, sentimos sua força, ajudando nossos sonhos e iniciativas a brotarem e expandirem junto à lunação. A cada lunação, coloque os seus sonhos e intenções e eu vou partilhar um pouquinho com vocês sobre esse ciclo, né? O que é esse ciclo, né? Talvez você já acompanhe, né? Já tem um olhar assim para sua lunação, vai acompanhando, né, esses períodos, esses ciclos. E para quem tem a menstruação no ciclo da lua nova, que a gente chama de ciclo da lua branca, né, que é mais próximo da lua nova, e tem o ciclo da lua vermelha, que é para mais próximo da lua cheia. E os ciclos de transição, que são mais próximos da crescente ou da lua minguante, né? Então, o ciclo da lua branca, que é a menstruação na lua nova. Quando menstruamos próximo à lua nova, estamos vivendo o ciclo da lua branca. Esse é considerado por algumas tradições como o ciclo mais natural, por ser alinhado à energia lunar. Quando menstruamos na nova e ovulamos na cheia, nosso poder fértil e o da lua cheia coincidem, assim como nossa interiorização na fase menstrual coincide com a fase lunar, em que a seiva das plantas desce até as raízes sobre a terra. Nesse ciclo, manifestamos as mesmas energias das fases lunares dentro de nós, potencializando-as. O ciclo da lua branca traz as características do arquétipo da mãe, cuidadora, em que nossa energia criativa está direcionada para o exterior, nos tornando mais doadoras, nutridoras e mais férteis, tanto em nossos úteros como em nossas vidas. Então, cada ciclo também que a gente menstrua, ele traz um arquétipo, né? Então, como mesmo a Joana trouxe essa questão da fertilidade, do útero, de estar olhando para esse caminho, eu vou trazer um pouquinho mais de informação nesse aspecto. Então, o ciclo da lua vermelha, que é a menstruação mais próxima da lua cheia, ele traz o arquétipo da bruxa, da feiticeira, né? Mais próximo da lua crescente, ele é o arquétipo da donzela, que era o arquétipo que eu estava antes. E mais próximo da lua minguante é o arquétipo da mulher feiticeira também. Então, nós temos a donzela, a mãe,
a feiticeira e a bruxa. Então a donzela, o arquétipo da donzela, que é a lua crescente, é a primavera, jovem, que é a hora de agir, né? O arquétipo da mãe, que é a lua cheia, verão, adulta e mãe, isso na fase ovulatória, tá, gente, que eu tô falando agora. Na fase ovulatória, expansão e plenitude. A feiticeira, lua minguante, outono, mulher de meia idade, menopausa, esse arquétipo, né? A fase pré-menstrual, tempo pra mim. A bruxa, lua nova, inverno, anciã, visão e renovação. Então, um pouquinho de informação, né, nesse aspecto, que foi um aspecto que eu, um pouquinho antes de entrar no retiro, de conhecer a Natural Medicina Mãe da Terra, eu comecei a olhar e eu cuidar um pouquinho, e intensificou dentro da Natural Medicina Mãe da Terra esse olhar para o feminino. E hoje a Joana trouxe muito intensamente esse movimento, e que sou muito, muito, muito grata, tocou bastante no meu coração. E vou deixar então aqui para vocês uma outra música antes do nosso encerramento. E depois eu vou trazer uns recadinhos pra gente. Mantenha a respiração, para que a gente, nesse silêncio, deixe as palavras se integrarem, se acomodarem de tudo que aqui se moveu, de todo esse manto, né, que a Joana trouxe para nós, de toda essa energia. Deixar que isso vá tomando o seu lugar. It's my pleasure to be here at your feet. It's my honor and my joy. It's no wonder that I finally meet myself in your silent call.
it's my pleasure to be here at your feet. It's my honor and my joy. It's no wonder that I finally meet myself in your side, guardian. And it's my pleasure to be here at your feet. It's my honor and my joy. It's no wonder that I finally meet myself in your side, Nossa programação vai chegando para o seu encerramento, para a sua conclusão no dia de hoje. E antes de concluirmos, quero deixar meu agradecimento à Rádio Ungatu, ao Rafael Duzic, a Ana Paula Andrade, a Natural Medicina Uma da Terra, a Sauênia Passoeiro, a todos os ouvintes, a todos os irmãos que aqui prestigiam esse programa, que estão à escuta, caminhando junto conosco. Nessa próxima semana, nós teremos a continuação da jornada de lives da Alma da Terra, da série Caminho à Essência. Amanhã, segunda-feira, às 21 horas, com o tema Tecendo a Liberdade da Essência. As próximas lives seguem nas seguintes datas: 22 de novembro, no próximo domingo, com o tema O Comprometimento com a Verdade, e na quarta-feira, dia 25, com o tema O Poder do Foco na Manifestação da Essência na Realidade da Vida.
Essa série vem contando um pouquinho e trilhando o caminho da formação do Retiro Alma da Terra, que vai acontecer no final de semana seguinte, que eu acho que é 26, deixa eu olhar aqui que agora me fugiu as datas, 27, 28 e 29 de novembro. A formação com certificado de bases sistêmicas em constelações familiares da Hellinger Science, terapia do renascimento, natural medicina Alma da Terra e orientação da energia florescer, né, que é o caminho a qual estamos contando através as pessoas com o seu coração, através de suas histórias, como é esse caminho, foi para elas, né? Então essa jornada de lives vem tecendo esse caminho, né, da formação. E se você quer fazer sua inscrição, sentiu o seu chamado no seu coração, firmou no intento o passo de estar junto, você pode entrar em contato com a Patrícia Alves da Consciência Beija-Flor pelo telefone 51996463154. Então, para mais informações, para inscrições, você pode entrar em contato com a Patrícia, né? E vai acompanhando essas lives, mais informações sobre o retiro e tudo mais pelos perfis da Natural Medicina Alma da Terra e da Sauênia Passuelo no Instagram e no Facebook. Então os dois perfis vão estar divulgando essa série de lives que você vai poder acompanhar. E a live ela acontece também pelo Instagram e pelo Facebook, tá? Já aconteceram 2 lives, né, desse caminho. E se você não conseguiu estar escutando ou quer rever essas lives, é só entrar no canal da Natural Medicina Alma da Terra no YouTube, e lá estão todas elas para vocês assistirem e tá aí integrando um pouquinho mais esse caminho. No canal do YouTube da Natural Medicina Alma da Terra, você encontra também os episódios anteriores da série A Voz Guia, onde foi apresentado o florescer de Sauênia Passuelo, da Nista, da Patrícia Alves e da Sátia. E também dos episódios anteriores dessa série, O Encontro, onde teve a apresentação da Daniele Torquato, da Ana Paula, e em breve vai estar a aula da Joana também. Essa série, ela se conclui, né, essa série O Encontro, ela se conclui no próximo final de semana, é o último episódio dessa série, no domingo, às 18 horas, aqui na Rádio Ungatu, onde a gente vai ter a apresentação do Florescer da Larissa Helena, né, que vai contar um pouquinho do seu caminho, da sua história. Então aqui já deixo o convite para você e para sua família para estarem conosco nesse encontro do próximo domingo. Você pode acompanhar também esses próximos episódios e todo o conteúdo pelo meu perfil, tanto no Facebook quanto no Instagram, Aline S. Andrade, terapeuta. De coração, foi uma alegria receber vocês, estar aqui junto com vocês nesse dia. Um resto de dia abençoado para você, para sua família, que a sua semana se inicie cheia de bênçãos, que o seu olhar possa ver o amor em cada detalhe, em cada delicadeza, em cada gesto. Que você possa ver as belezas e as dádivas da vida no seu dia a dia. Um beijo no coração e até mais.
Na rádio Angatu, caminho, sabedoria, anciã. A voz das avós. Aquí en la casa de mis abuelos voy recordando, voy recordando. Aquí en la casa de mis abuelos